Olá, muito bom dia. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pré-abertura do mercado do mini índice do dia 17 de julho de 2024. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para fazer aqui a leitura do mercado, certo? A primeira coisa que eu gosto de fazer é identificar, em relação ao preço atual, qual foi a última mínima e a última máxima na série histórica do gráfico diário. E nós temos aqui, no dia 6 de outubro de 2023, a última mínima que deu aqui no 111.860 e a máxima no 136.100. Com esses pontos determinados, eu traço um Fibonacci com alguns números um pouco diferentes, além dos tradicionais, onde eu vou incluir o 23,6% e o 76,4% também. E vocês estão percebendo que aqui nessa região, entre o 38,2% e o 23,6%, eu tenho aqui um retângulo azul, e também entre o 61,8% e o 76,4%, um outro triângulo azul. Essas duas áreas aqui, elas são conhecidas através de um trader amigo nosso, que faz parte da equipe aqui do Dr. Fabrício Chafransky, como a área do filé. Por que isso? Porque toda vez não, mas na maioria das vezes que o preço encontra essas regiões do 61,8% e o 76,4%, essas regiões representam resistências e suportes muito fortes. Então, o preço ele tende a navegar indo e voltando dentro dessas áreas. Obviamente que há momentos que ele ultrapassa um pouco para cima e para baixo, mas quando ele entra novamente dentro dessa região, ele costuma fazer esse tipo de movimento, tá? Neste caso aqui, no dia 20 de maio de 2024, quando ele rompeu esse suporte, ele veio numa direção descendente muito forte até encontrar o 38,2%, onde ele encontrou realmente um suporte e não conseguiu evoluir mais para baixo. Ele ficou batendo aqui no suporte durante um tempo e tomou a sua posição oposta, fazendo inclusive aqui uma figura gráfica aqui que é de um W, que não é muito torto, mas faz lembrar aqui um W, e agora ele está visitando novamente essa região dos 76,4%. Em relação à questão que nós vemos sobre a característica principal da área do filé, este preço aqui, agora que alcançou no dia de ontem, ele está encontrando mais uma vez essa resistência, e se ele se mantiver obedecendo essa regra, ele terá uma probabilidade maior de voltar à região dos 61,8%. No entanto, se romper, em razão da formação desta figura de W torto aqui, pode ser que esse preço venha para cima. É possível a gente afirmar alguma coisa? Não, né? Existem possibilidades. Então, o que nós precisamos pensar? Precisamos pensar que se esse preço romper aqui o 130 e 335, ele vai precisar fazer um reteste para depois voltar a subir e a gente pensar em fazer aqui uma operação, tá certo? Agora, se ele voltar aqui para baixo, ele vai ter que retestar aqui e voltar a descer. No gráfico diário, isso obviamente vai levar muito tempo e o trader do day trade, né, não consegue esperar todo esse tempo, essa formação para poder fazer as suas operações, certo? E para quem é de swing trade, cada um vai precisar olhar aí os seus papéis para verificar aí qual que é o melhor momento. Se você é do buy and hold, então agora é o momento que precisa se esperar a definição aqui dessa situação, neste momento em que ele precisa decidir que rumo ele vai levar. Se a gente ampliar um pouquinho aqui essa formação, a gente vai
verificar aqui que o preço ele rompeu antes de ontem um pouquinho, não teve força suficiente e ele acabou fechando junto aqui com a linha do 130,379, que é o 76,4. Ele fechou no 130,335, ou seja, 34 pontinhos ou 44 pontinhos a mais apenas. Então, o início do dia, ele tende a tomar uma definição aqui a respeito do rumo que esse preço vai tomar, se ele realmente vai conseguir romper ou se ele vai voltar para baixo, ok? Então, a gente vai ter aqui essas duas possibilidades e se realmente no dia de hoje ele resolver respeitar essa resistência, nós vamos ter aqui essa linha tracejada amarela como um primeiro alvo, né, no 128,700, que é uma resistência muito forte, assim também como foi uma resistência muito forte lá no passado, no 130 mil, né? Então, a gente hoje está numa situação bastante complicada, tá? Em relação a notícias, hoje nós temos uma notícia importante às 11h30 da manhã, que é sobre os estoques de petróleo bruto, tá? E o estoque, ele pode influenciar aí a volatilidade de uma maneira importante, tá? Aqui no site do Panorama Latos, a gente tem algumas informações importantes, a gente tem um quadro de notícias muito interessante para você se manter atualizado aí a respeito do que está rolando e e o que pode influenciar aqui na nossa bolsa. As ADRs, né? O índice brasileiro ele está sendo negociado nesse momento lá fora, lá no mercado norte-americano, a menos 0,65, tá? Então a gente já começa a pensar naquela força da resistência e o preço começar a ter um pouco mais de dificuldade para subir. A Vale a menos 0,78, o que reforça ainda mais essa ideia. A Petrobras ainda está sem número aqui estipulado, e o Itaú a 0,16, uma pequena alta. Então, a princípio, nós temos aqui uma configuração de um mercado lateral, sem muitas variações ou expressões que nos motivem a tomar qualquer decisão para cima ou para baixo. Então, primeiro momento, de acordo com a leitura feita até aqui, a gente precisa aguardar aí os momentos iniciais. S&P 500, Nasdaq e Dow Jones estão aqui, e o Russell, né, estão numa alta aqui mais proeminente. O mercado na Ásia e no Pacífico tende mais a uma situação de baixa. Minério de ferro a menos 2,66. Isso impacta diretamente a Vale, que já está aqui com a nossa ADR a menos 0,78. Então, a gente tem uma força aí negativa, né, uma força baixista aí mais importante, tá? E petróleo, o Brent a 0,27 positivo e o WTI a 0,41. Então, a gente tem aí uma situação realmente de equilíbrio, tá? Nos futuros, Ibovespa, S&P 500 negativo, Nasdaq negativo a menos 1,25, o que faz a gente realmente pensar que essa resistência ela é muito importante, tá? Aqui no mapa do S&P 500, a gente vê aqui uma mistura, né, mais um pouquinho para negativo. Aqui o mapinha da Ibovespa, a gente vê uma mistura bastante grande, mas com uma predominância maior negativa do que positiva. O contraponto passa a ser as taxas de juros. Nós temos aqui as taxas de juros a menos 0,63%, menos 0,79% e assim por diante. E se isso se mantiver lá na abertura do mercado futuro, às 9 horas da manhã, e com o VIX a mais 1,36, a gente começa a ter uma predisposição maior
ao respeito da resistência do preço, tá? O mapinha aqui do Ibovespa, ele predominantemente é negativo, e por conta disso, nós passamos a ter uma ideia maior de que o preço tende a respeitar essa resistência aqui e começar a fazer o seu caminho, pelo menos aqui até os 128.700. Então, é claro que esse é o viés pelo qual nós estamos olhando, mas todos sabem que no mercado financeiro tudo pode mudar e não dá para a gente afirmar absolutamente nada, tá? Se nós sairmos aqui deste gráfico e virmos como é que foi aqui os gráficos, o gráfico no dia de ontem, ele foi um gráfico bastante lateralizado, tá? Veja bem. E aqui nós temos até como pensar aqui em uma situação de resistência, né? 130.386, e que lá o 23, lá no diário, o 76,4%, ele está exatamente aqui no 130.379. Então, vamos colocar a linha aqui. Esse é o ponto do 76,4%, né? Então, a gente vê que o preço ele tentou, no dia de ontem, romper essa barreira, não encontrou muita força e trabalhou predominantemente abaixo dessa linha, e ele terminou o dia ontem tentando vir testar novamente essa resistência. Então, o dia de hoje, ele vai provavelmente tentar, né, testar essa resistência novamente para continuar evoluindo. E se ele conseguir, pode ser que abra um grande gap de alta aqui para depois ele fazer aquela situação de reteste nessa linha para continuar subindo. Pode ser que aqui ele já encontre uma barreira muito grande, né, de posições vendedoras e ele abra já com um gap de baixa bastante importante, e lá no 128.700, lá embaixo, é que a gente vai ter o primeiro alvo. Então, se ele abrir em gap de baixa, ele provavelmente ele já deve iniciar voltando aqui para vir testar e depois vir trabalhando até aquela meta dos 128.700. Bom, essas são as possibilidades que eu tenho para o dia de hoje. E, obviamente, que isso são apenas possibilidades, e a partir disso é que eu vou elaborar o meu planejamento operacional no dia de hoje, para que a gente possa operar com mais tranquilidade. Eu volto depois do meio-dia para falar como foram as operações e no final do dia para trazer o encerramento do mercado financeiro. Tá legal? Quero demais agradecer a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.